Fala galera! Olá, olá, boa noite, boa noite. Vamos buscar o senhor Ricardo. Ainda não está online. Pessoal, hoje eu vou chamar aqui o Ricardo. Opa, já me deu um oi aqui, deixa eu fazer o convite, que eu começo a apresentação já com ele aí na timeline com vocês. Só conectar. Aí sim, dá Ricardo. Olá, boa noite, tudo bem, Custódio? Boa noite, cara, boa noite, tudo certinho. Acabou tendo um gapzinho ali de tempo, mas agora tá tudo certo. Bom, Ricardo, antes de começar, eu vou pedir que você faça uma breve apresentação, mas eu quero até falar aí para o pessoal que já está participando conosco aí, o porquê, né? Qual é o motivo que eu, do mercado imobiliário, como eu coloquei aqui no primeiro dia que eu fiz a live, para mim é a única opção, né? Eu respiro, vivo esse mercado diariamente. Mas por que eu te trouxe aqui? Porque grande parte dos nossos clientes, também dos nossos amigos e nossos fornecedores, eles são empresários, né? E eu acho que hoje há uma grande preocupação da classe trabalhadora, de maneira geral, acho que todos estão preocupados, né? Mas há uma preocupação muito grande com a classe de empresários aí, com o momento em que a gente passa agora. Então, achei muito importante, eu te agradeço demais o tempo, né? Sei da tua agenda aí, sei que mesmo em quarentena está complicado, que eu tentei falar hoje algumas coisas de dia e você estava em reunião o tempo todo, mas eu gostaria que você fizesse aí uma breve introdução, né? Falasse um pouquinho aí da sua experiência, enfim, do que você tem expertise, do que vocês fazem aí na Urso. Legal, Custódio. Primeiramente, é um prazer estar aqui com você e com o pessoal que está nos assistindo. É, minha trajetória, então, eu sou formado em administração de empresas pela Universidade Positivo, tenho uma pós-graduação na UCLA, na Universidade da Califórnia, em finanças, tenho MBA também na Fundação Getúlio Vargas, em FCA, Finanças, Contabilidade e Auditoria. Estou em processo de conclusão de um MBA pela FAI, em Mercado de Capitais. Né? Eu sou sócio fundador de uma empresa de gestão empresarial. Né? Meu pai também faz parte dessa empresa, então ele é o nosso pilar principal, então nos espelhamos aí Um grande na mestre. trajetória, com certeza, né? Muito bom poder contar com ele. E a gente iniciou nossa trajetória aí faz mais ou menos 4 anos, né, em conjunto, embora ele tenha passado muitos anos em cargos de diretor financeiro, né, chegando a CFO da Chrysler, da Mercedes, da 3M, assinou balanço dessas empresas por muitos anos, conduziu o processo de M&A no Brasil, entre a Chrysler e a Mercedes. E hoje a gente montou, né, uma estrutura que é dividida em dois pilares. Então, né, o primeiro pilar é uma empresa de gestão empresarial. Então, a gente controla aí mais ou menos 30 empresas, né, que tem um faturamento aproximado de 1,2 bilhões. Juntas tem aí 10 mil funcionários. A gente está presente em 7 estados no Brasil e a gente faz toda a ponte da contabilidade por gerencial, né, reportando para os sócios, para o board, para auxílio na tomada de decisão. Né? Então, nosso principal objetivo é sempre trazer a rentabilidade por contrato, por serviço, de uma maneira correta, né? E para que possa auxiliar os sócios aí a tomar de decisão, tá? O outro pilar é processo de fusões e aquisições, né? Então a gente entra como advisor num processo de M&A, onde a gente defende a venda para o investidor, né? Então nós já fizemos várias operações de M&A no Brasil. Um case recente que nós entregamos foi a maior transação do estado do Paraná no ano passado, onde nós vendemos a empresa para a GPS, né? Que é a maior empresa do Brasil. Tem dois fundos por trás, um é o Qual Gávea, segmento, qual segmento, no Ricardo? segmento de prestação de serviço, né?
segurança, limpeza, portaria. E a GPS tem dois fundos por trás, né? Um é o Gávea, do Armínio Fraga, que é o maior fundo do Brasil, e o outro é o Pincus, né? Que é o segundo maior fundo do mundo. Então, nós fazemos várias operações de M&A, estamos entregando mais uma aí para um investidor americano nos próximos meses, o que é até engraçado, e porque a gente começou a transação em um nível de dólar a 4,20, hoje a gente encontra o dólar a 5 e pouco, né? Então, para o lado do investidor se torna ainda mais interessante, porque depois de alguns meses, como essa transação ela está baseada no real, né, na moeda real, então quando se faz a conversão, o investidor vai acabar tendo, né, um valor a pagar ainda menor, né, em dólar. Mas vamos ver aí nas próximas semanas como é que vai ficar, né, essa finalização. Já passamos pelo processo de auditoria, estamos iniciando aí a parte contratual. Legal, cara. Legal você falar disso, porque pô, só nessa fala aí já vai me trazendo várias dúvidas, né? Trazendo para o mercado imobiliário, uma das coisas em que a gente bateu um papo sobre a consultoria que você está prestando aqui na região para construção, e é muito legal a rentabilidade por unidade habitacional, né? Ou seja, você não faz mais a rentabilidade do prédio, você vê qual unidade que teve rentabilidade ou não, se alguma das unidades foram comercializadas ou não. Então, isso é muito interessante, porque eu acho que é muito mais a fundo, né? E quando você me fala em dólar e tudo isso, já me acende uma outra luz, cara. Esse tipo de operação tem stop? Vocês preveem esse tipo de oscilações cambiais tão agressivas? Ou, obviamente, que ninguém se preparou para o cenário que a gente vive, né? Mas nesse tipo de operações, já aproveitando o gancho aí, vocês preveem esse tipo de stop ou não? O investidor ele fica, como poderia ser o inverso, né? A moeda poderia despencar, eles têm uma margem de segurança ou isso corre solto? Então, na verdade, quando a gente faz uma transação internacional, a gente define qual que é o preço é, atrelado, se é dólar ou se é real. Nesse caso, a gente acabou atrelando no real, né? Então, o investidor, quando está pagando, ele vai pagar em dólar, faz a conversão no momento Perfeito, atual entendi. de mandar o dinheiro, né? Então, a gente não tem como medir isso, né? Então, Uhum. fica difícil Não, da gente conseguir. está travado na moeda local também. Aí eu acho que É, nem cabe, né? Esse é um ganho do investidor e não especificamente da operação. Cara, show de bola. Agradeço aí os primeiros momentos aí. Já deu para sentir que a gente vai dar para tirar vários pontos de interrogação da cachola. Bom, vamos começar ali pelo tema. Acho que a grande sacada agora é um plano de ação. Tem muitos consultores, muitas pessoas falando disso, né? Da questão empresarial, aí um plano de ação Covid-19. O que você traz de mais relevante nesse momento? Eu gostaria até que você tentasse abranger diversos tamanhos de empresa e não somente aí com empresas de grande porte, como você mencionou aí desses cases, né? E gostaria que você trouxesse para nós aí as novidades, dicas, né? A gente falou basicamente hoje à tarde de fluxo de caixa também. Então acho que são pontos aí bem interessantes para você abordar. legal. Então, vamos lá. Espero poder contribuir aí com todo mundo, né? Quem é, for empreendedor e tiver nessa trajetória, eu acho que vai ter muito conhecimento aí que a gente pode compartilhar e quem não for e está escutando, acho que pode passar adiante, né? Então, com certeza a gente pretende fazer um bate-papo aqui bem enriquecedor, né? No sentido do que as empresas estão fazendo para poder enfrentar esse momento. Então, acho que é mais ou menos o nosso objetivo aqui hoje, né? Falar um pouquinho do que nós estamos fazendo nesses últimos dias. São dias de mobilização, então nossa equipe está inteira focada em poder atender os clientes e conseguir se adaptar nesse momento, né? Então a gente tem clientes aí de vários segmentos, desde indústrias, serviços, construtoras, como você comentou, indústria de ração animal, placa cimentícia, distribuidores de produtos hospitalares, aviação terrestre, né, transporte. Então, dá para a gente ter uma noção mais ou menos geral aí do que essas empresas estão passando. Então, sim, acho que, primeiramente, é algo que é extremamente inédito, né? Aquilo que está acontecendo no Brasil. Então, está todo mundo bem desesperado e sem saber, de fato, qual é o caminho que vai seguir, né?
Então, acho que a gente tem que manter a calma, né? A gente tem que se respaldar em fatos, em números, para que a gente possa tomar as melhores decisões possíveis, né? Então, eu separei algumas coisas aqui que eu acho importante a gente conversar, desde da MP que saiu até algumas estratégias que podem ser vistas internamente para que possa auxiliar na tomada de decisão, né? Porque a gente vai ter que se preparar para um novo patamar, né? Essa é a grande verdade. A gente vai ter que se adaptar a esse novo cenário, não tem como fugir disso. Agora, cabe aos sócios identificar qual é o melhor caminho, né, a seguir. Então, acho que a primeira premissa assim, que nós estamos adotando é proteger os empregados, né? Eu acho que isso é um fator muito importante, porque sem os empregados nós não conseguimos gerar a empresa, fazer com que ela evolua, traga os resultados. Então, os colaboradores são uma peça fundamental no processo de evolução. Então, manter uma assistência médica e outros benefícios é fundamental nesse momento, né, de crise. Ter uma comunicação muito transparente com eles também, né, porque vai ter que ter um trabalho home office, então deixar claro quais são os passos que as empresas estão tomando, né, e focar no novo plano de ação, né, então que a gente vai acabar abordando um pouco mais o detalhe mais para frente, né. Então, tendo isso bem direcionado na empresa, eu acho que os colaboradores se engajam, né, em fazer com que isso possa, de fato, fazer a diferença nesse momento, né? Acho que todo mundo quer manter o emprego, os empresários querem manter as empresas rodando, funcionando. Então, acho que a gente tem que equilibrar aí, dentro das medidas que existem, para que possa ter uma melhor alternativa, né? Acho Legal, que cara. Eu acho que esse sentimento vai aflorar agora, né? Porque acho que está todo mundo num cenário de sobrevivência e acho que até o empregado ele vai o nível empregado e empregador ele vai passar a ter uma outra relação depois dessa dificuldade que a gente está atravessando, né? Com certeza. Bom, um outro tópico, acho que fundamental, é a gente modular o fluxo de caixa da empresa, né, atual. Então, por que que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem um cenário de incerteza nos próximos dias. A gente não sabe o que de fato vai acontecer. Então, você, nesse momento, conseguir modular o teu fluxo de caixa recente para 15, 30, 45, 60 dias é fundamental. Por quê? O fluxo de caixa, ele vai estar descrito, né, em detalhe quais são os recebimentos que você tem dos clientes, né? E isso vai ser afetado, com certeza, por alguns clientes que vão se tornar inadimplentes, né? Então, esse momento a gente deve manter o contato muito grande com os clientes para tentar entender qual que é a expectativa deles de pagamento, né? Para que a gente possa Legal. se Posso só fazer adaptar. já entrar nisso aí, que isso é uma dúvida, eu acho que todo mundo tem. Como que você acha que tem que ser o posicionamento perante esse tipo de assunto? Ativo ou reativo? A empresa deve ter uma ação perante esses clientes e fornecedores ou ele deve ser reativo, esperar que isso venha para daí fazer uma devolução? O que vocês entendem aí que, né, até pausando a sua abordagem aí, é interessante? Assim, até um assunto que eu acho que é fundamental nesse momento a gente jogar de uma maneira ofensiva, não jogar de maneira defensiva. Então a gente não pode ficar esperando. A gente tem que tomar as medidas, eu acho que se aproximar do cliente, né, cativar ele, mostrar que você está junto, ganhar dos competidores, né, conseguir ter uma precificação correta do teu produto para que você possa buscar mercado. Então, eu acho que a gente tem que se comunicar com os clientes, se posicionar, né, e eu acho que com certeza é jogar de uma maneira ofensiva, né? Então, Ser é ativo, se então, expor, nessa é ser ativo, relação. total, total. É, Então, por quê? A gente precisa entender muito bem, né, o cenário de cada cliente. Então, quando a gente traz essa realidade para as empresas, cada segmento tem uma realidade. Então, vamos lá, vou trazer alguns exemplos. Por exemplo, eu tenho um cliente meu no Mato Grosso do Sul que é uma fábrica de ração animal.
né? Então, em conversa com ele, a visão dele é um pouco diferente dos outros, porque animal não vai deixar de comer, entendeu? Ele precisa se alimentar, né? E por outro lado, pode ser que estoquem, né, um pouco mais. Então, a perspectiva dele nesse momento é talvez de um crescimento, entendeu? Porque ele vai ter uma venda maior, esse medo, né, que as pessoas estão enfrentando. Por exemplo, tem outro cliente que é uma fábrica de placa cimentícia que, infelizmente, ele vai fechar a fábrica por 3 meses. Vai demitir todo mundo e vai fazer com que isso se prorrogue, porque as pessoas, nesse caso, que trabalham no chão de fábrica, eles têm um entendimento um pouco inferior, talvez, né, um conhecimento sobre o que está acontecendo e gera muito medo, muita incerteza dos trabalhadores. Então, houve uma comoção, né, da parte da classe trabalhadora, onde eles reivindicaram o trabalho. Simplesmente disseram que não vão trabalhar, né, sendo apoiado por alguns órgãos. Então, não resta outra medida para ele a não ser fechar a fábrica, né? Então, por um período, isso é uma ação bem drástica que a gente está vendo, embora a gente esteja apoiando ele nessa tomada de decisão, né? Tem outros clientes de prestação de serviço, por exemplo, que os tomadores estão pedindo prazo para pagamento. Então, quando você tem um fluxo de recebimento de uma prestação de serviço, onde uma nota fiscal que você emite, o teu custo é basicamente folha, né? Então você pega uma nota fiscal de 100 mil que compete a X número de funcionários e você tem que honrar com essa folha por mais 60, 90 dias, como que você vai sobreviver o teu fluxo de caixa, né? Então, você vai ter que tirar de outros lugares. Então, voltando à modulação do fluxo de caixa, é ter a liquidez. É a liquidez. Nesse momento, a gente tem que pensar em ter liquidez no caixa, né? Que em sequência, porque imagina, né, no fluxo de caixa você vai ter suas receitas, daí você vai ter as despesas com os impostos e fornecedores e folha, né? Aonde que nós vamos tirar fôlego para os próximos passos? Nós vamos dar calote no governo? Nós vamos dar calote em fornecedores ou nós vamos demitir nossos funcionários? Então, voltando ao nosso primeiro tópico, o principal objetivo é proteger os nossos empregados, né? Então, a gente vai ter que buscar medidas alternativas, né? Postergamento de imposto, o governo já colocou algumas medidas aí que estão nos possibilitando para que faça isso de uma maneira correta, né? Vamos dizer. Que Então, loucura além isso, né, cara? disso, Porque veja bem a cascata, né? Você me falou do chão da fábrica. Esse cara deve ter um volume grande de funcionários. Ele faz a demissão. Ele gera um custo enorme também, que se ele não está preparado para o fluxo de caixa, ele leva um custo inesperado, elevadíssimo, né? Por contrapartida, quando a gente vai para governo, esse tipo de funcionário, ele vai gerar uma outra despesa para o nível governo, né? E aí, nesse momento, o governo também deixa de recolher os tributos, ou seja, é, uma bola de neve. uma bola de neve. E se o fluxo do empreendedor complica, eu penso que a máquina pública complica mais ainda, né? Até fazer um parênteses, hoje eu estive conversando com alguns empreendedores aqui locais e a gente vai, de certa forma, até começar a fazer uma certa pressão, porque o nosso estado aqui em Santa Catarina é pequeno, né? Você está falando do Paraná, é uma outra dimensão territorial. A gente tem um fluxo de riqueza alto na nossa região aqui. E, cara, de certa forma, começar a pressionar, porque tudo isso, existem pontos de vista, né, sobre o coronavírus, e eu acho que parar a economia ela pode gerar outros tipos de problema em que a gente não tem nesse momento, né? Então, até vai rolar até de certa forma, não um movimento, mas eu acho que começar a correr com informações nesse sentido, para que de uma maneira se organize, né, para que a gente faça a roda girar. Porque se a roda travar, você acabou de dar um exemplo, olha a cascata que isso já acontece, e eu penso no caixa do governo, isso aí vai estourar também, né? Então, é extremamente preocupante em estar parado aí. E hoje até teve o anúncio lá do Trump dizendo que vai voltar, né? Os Estados Unidos não foi feito para ficar fechado. Então, são perspectivas do modo econômico e, obviamente, né? Mas vamos até, para mim não sair do teu trilho aí. Perdão, prossiga. Não, não, tranquilo. Acho que faz sentido, sim, o que você está falando. É importante a gente complementar, né?
Mas então acho que o movimento é criar um comitê de crise, cara. As empresas têm que se conscientizar disso. Vamos criar um comitê de crise para enfrentar nesses próximos dias. Então, a modulação do fluxo de caixa é extremamente importante, porque uma coisa é demonstrativo de resultado, né? Então, imagine, não vamos poder excluir isso. A gente vai ter que remodular o nosso DRE, né? Entender como que vai estar a rentabilidade, né? Por contrato, por produto, por linha de negócio. Então, esses dois assuntos assim são fundamentais para que a gente possa gerir empresas pelos próximos dias, né? E claro, a gente também, né, um outro assunto é uma revisão tributária que eu acho que é o momento que o empresário deve estar olhando para buscar mais risco do que ele vinha tomando. Né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, existem diversas ações que estão em trânsito julgado para o vizinho, para outras empresas, e hoje ele não tem esse crédito, né? Ele não tem isso dentro da empresa dele. Então ele deve correr para que possa se utilizar desse benefício, né? Ou até mesmo algumas teses que não tenham trânsito julgado, desde que esteja muito bem formatada esse tipo de tomada de crédito em cima do governo, né? Então é buscar novas maneiras aí de tomar crédito, né? E eu acho que isso é um assunto que mais para frente a gente vai entrar na MP, está muito ligado, né, na questão tributária, Uhum. mas eu acho que é um assunto primordial para os empresários, eles devem olhar uma revisão tributária aí para os próximos dias como um fator importante, né? Primordial e primeiro é fluxo de caixa, tentar saber o que ele pode postergar e o que ele pode fazer para sanar os problemas dele, né? Eu acho que também um outro assunto importante dentro do fluxo de caixa é a gente criar cenários, né? Então a gente tem que ter uma frase bem interessante, né? Que diz: pensa no melhor e se prepara para o pior. Né? Então eu Uhum. acho que a gente tem que pensar sempre, né, de uma maneira positiva e querer que as coisas tornem melhores, né, mas se preparar para o pior. Então, se a gente modular nosso fluxo de caixa, entender qual que é a nossa rentabilidade para poder dar o prazo para o cliente que ele está pedindo, né, renegociar com o fornecedor e dentro daquilo que é permitido, proteger os empregados, mas tomar providências que possam ser significativas é importante, tá? Legal. Falando ainda de fluxo de caixa, eu vou aproveitar que as duas perguntas elas podem complementar aí isso, né? É, Daqui a pouco o fluxo de caixa está saudável, né? O Thiago perguntou. Valeu, Thiago. Obrigado. O Thiago participou comigo na segunda aí. Foi show de bola. E ele trouxe uma questão muito interessante. Agora também cria-se, né? Eu acho que momento de crise barra oportunidades, eles andam lado a lado, vamos dizer assim, né? Tem muitas pessoas que vão aproveitar esse momento para tracionar a empresa, enfim, alguns segmentos, né? E ele trouxe aqui uma situação interessante. A gente vai ter agora juros baixos, daqui a pouco esse plano econômico anticrise. Né? Existem pessoas que estavam com fluxo de caixa saudável. Como que você enxerga esse momento? Se você aconselha isso daqui a pouco até para alavancar a empresa, aproveitar esse momento, até para um novo negócio, como ele colocou aí? Então, eu acho que, na verdade, vai ter empresas que vão sair melhor do que estão por causa da Uhum. crise, né? Mas quando se trata de fluxo de caixa, não tem como fugir da realidade, que é o recebimento versus os teus gastos, entendeu? Então, aquele empresário que tem uma sobra, além de 3, 4 meses de fluxo de caixa e pode sim alavancar os negócios, eu acho que é o momento. Com certeza vão Legal. surgir oportunidades para que se possa dar passos mais largos, né? Uhum. Então, por exemplo, né, então tem algumas medidas que dentro da MP nas questões trabalhistas, quando a gente olha para uma empresa de prestação de serviço,
eles estão dando um diferimento no prazo de pagamento de FGTS por 3 meses, né? Então, isso, por exemplo, são 8% da folha salarial. Você pega uma empresa que tem uma folha salarial de 10 milhões por mês, são 800 mil de caixa, entendeu? Então, por 3 meses. Isso é um desconto que você vai poder repassar para o teu cliente que está pedindo. Por isso que formatar todas essas variáveis e poder projetar isso para que tenha uma certeza do que vai acontecer, não certeza a gente não vai ter, né? Essa é a grande realidade. Só que a gente tem que se programar, se preparar, né? Então, essa questão do FGTS, por exemplo, ele vem para poder contribuir com os funcionários, com a empresa, né? Dando aliviando o fluxo de caixa, depois vai ser parcelado, né, em 6 meses. Basicamente, vai somar os próximos 3 meses, dividir por 6, né? Então, isso é uma maneira de você se preparar. Então, analisando o fluxo de caixa, de novo, você vai ter todas as linhas, né? Então, nos impostos, você vai quebrar em várias linhas para que você possa compor a carga tributária total. Se eu tenho um benefício em tal linha, isso vai ter um impacto para baixo, né? Então, você vai ter mais sobra para poder mexer em outras coisas. E assim vai. Por isso que, quando a gente fala de fluxo de caixa, a gente vai ter que olhar muito no detalhe. Então, se você tem 100 Uhum. clientes, você vai ter que abrir os 100 clientes para entender quem que vai virar inadimplente e quem vai honrar, entendeu? Daí depois você vai para as próximas linhas, para poder entender aonde que a gente vai estar trabalhando. Vamos gerar caixa em cima dos impostos, vamos gerar caixa em cima dos fornecedores, vamos gerar caixa em cima dos funcionários, entendeu? Então, a gente vai ter que se preparar para São poder diversas sobreviver. possibilidades, né? São muitas possibilidades onde a gente tem que entender cada empresa, cada cenário, né? Porque senão se torna um efeito cascata e não tem como fugir disso. Legal, acho que entregou aí o que o Thiago perguntou, né? Principalmente no ponto ali que você coloca. Tem muita gente que vai sair melhor do que entrou, né? E obviamente para essa melhoria ocorrer, vai usufruir de alguns benefícios aí que o momento acaba criando, né? Acaba criando situações e oportunidades aí. Cara, legal. Tem mais alguma coisa bem relevante, pontual, perante esse cenário plano Covid, vamos dizer assim, que você pode nos aconselhar antes de eu entrar em três perguntas aqui que eu criei para a gente bater um papo? Olha, eu acho que a MP que foi lançada é importante a gente mencionar um pouquinho que é muita informação, então alguns tópicos aqui importantes, né? Então o governo está olhando para 3 pilares, né? A trabalhista, o tributário e de crédito, né? Trabalhista é Uhum. dando os benefícios para as empresas postergarem os impostos, né? Que daí já se relaciona com a questão tributária, trabalhista também com férias, podendo fazer teletrabalho, né, antecipação das férias, decretação de férias coletivas com 48 horas de aviso, então não é assim que funciona hoje. Banco de horas, Deixa eu fazer uma pergunta interessante sobre esse tema férias coletivas. Eu ouvi esses dias, e não tenho essa informação, vamos ver se você consegue me ajudar. É possível fazer férias coletivas por setor? Porque hoje, quando a gente pensa em férias coletivas, a gente pensa em passa o cadeado passa o cadeado na indústria, na empresa e tchau, acabou, a empresa parou. É possível implementar férias coletivas por setor? sim, sim. Então eu quero dar férias só para o meu chão de fábrica, né? Eu quero dar férias para o meu administrativo, ou para uma área específica, né? Mas você Para a consegue área. caracterizar os benefícios e tudo que a coletividade traz. Sim, Legal. sim. Então é possível, né, fazer umas férias coletivas por setor, tá? Então é, é uma maneira da gente se preparar e verificar onde de fato precisa. Por exemplo, né, um cliente nosso do ramo de produtos hospitalares, o governo simplesmente proibiu, né, cirurgias para processos que não estão relacionados a essa doença. Então, empresas
que fornecem produtos que não estão relacionados ao Covid, que vai fazer algum, claro, né, com exceções, né, que estão em risco de vida, não vai ter mais cirurgia. Então você imagina um decreto de 60 dias. Como que uma Nossa. empresa vai tirar pedido ou vai vender alguma coisa nos próximos 60 dias? Então você pode dar férias coletivas para toda a área comercial, entendeu? Não Uhum. faz sentido, né? Então tem que olhar caso a caso para a gente poder ter certeza das medidas a serem tomadas, tá? Bom, eu acho que mais algumas coisas importantes aqui que tem que ser ditas, né? É a questão da MP. Então, voltando, né? Acho que a trabalhista, esses são os benefícios, né? De teletrabalho, enfim, de férias, né? A gente tem a questão tributária, né? Que daí é o diferimento do FGTS, que a gente já mencionou, né? Daí para o Simples, as empresas que estão no Simples, vai ter um diferimento também, né, do pagamento do Simples Nacional por 6 meses. Daí a pessoa vai falar assim, mas, putz, eu não vou estar faturando? Não, vai estar faturando, alguma coisa você vai. Então, o imposto, né, então, por exemplo, né, o período de apuração de março, agora, né, com vencimento dia 20 de abril, fica com vencimento para 20 de outubro. Né? Uhum. Então, temos mais caixa aí, né? Isso é uma medida do governo que está abrindo possibilidades para os microempresários, vamos dizer assim, né? As empresas do Uhum. simples, né? Legal. Então, isso é uma medida também tributária, né? E quanto ao crédito aí, o que traz o que é mais Então, relevante nesse cenário de crédito? claro, então no crédito, o que eu acho assim que a gente pode dividir em duas coisas também, assim, uma questão é das medidas bancárias dentro desses créditos que podem até afetar as pessoas físicas, né? Então a postergação que os bancos estão adotando aí de parcela de pagamento de financiamento imobiliário, né? E de automóveis, né? Então isso também está sendo feito por bancos privados, né? Não Uhum. só por Vi a notícia bancos hoje também, estatais, por né? 2 meses Então, aí, né? Vai haver isso. postergação. Então, para as pessoas físicas, né? Então, isso Uhum. é muito importante, né? Legal, cara. E também a questões de crédito, né? Então, o governo também anunciou aí um pacote de 55 bilhões de reais, né? Que isso, na verdade, ele corresponde ao valor inteiro desembolsado no ano de 2019, né? Então, é bastante dinheiro e ele vai estar sendo destinado principalmente para os setores de petróleo e gás, aeroportos, portos, energia, transportes, mobilidade urbana, saúde, indústria e comércio e serviços, né? Então, as empresas podem buscar esse crédito, né, através de intermediários, não precisa ser diretamente pelo BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil são representantes, né? Então, se abre linhas de créditos para mais de 150 mil empresas, aonde empresas com faturamento até de 300 milhões de reais ano podem estar se beneficiando disso. Claro, tem que estar dentro de algumas características aqui, né? Mas eu acho que Uhum. esse pacote ele traz para dar velocidade, né, e não manter uma queda robusta aí na operação do Brasil. Então, vai ser de extrema importância essa injeção de capital no mercado, tá? Então, eu vejo que essas medidas que o governo tá tomando, embora sejam poucas, né, e cada país tem uma linha a ser seguida, são fundamentais para que a gente possa sobreviver, né? Então, eu acho que, de uma maneira geral, é basicamente isso assim que eu gostaria de trazer para vocês, né, de algumas coisas que nós estamos fazendo. Então, realmente, os últimos dias está uma loucura, no sentido de poder identificar em cada cliente aquilo que precisa ser feito para que a gente possa passar por esse momento de crise. Legal. Cara, eu acho que
é muito importante, né? Porque você falou aí, hoje tu comentou comigo que vocês têm sobre gestão que envolve essas empresas aí, são mais de 10 mil funcionários, né? E quando a gente pensa dentro de uma cadeia dessa, né, a gente pensar em 8% de fundo de garantia, você imagina o montante que isso dá, acumulado 3 meses, então a gente está falando de valores aí bem relevantes, né? Tem uma pergunta do Tatinho aí, que é amigo nosso da cidade, ele tá perguntando aí referente à comunicação entre os estados, né? Eu posso até dar uma explanada aqui, por favor, fique à vontade para complementar. Eu acho que deve sim, acho que hoje nenhum estado é independente, né? Nós estamos todos conectados, a própria construção civil, aí, como o Thiago bem comentou, aí, que houve já um ofício do Sinduscom pressionando o governo do estado de Santa Catarina a que retome de maneira imediata aí as atividades, né? Acho que é extremamente importante, a gente tem uma grande massa aqui, mas essa pergunta do Tatinho, eu acredito que sim, que falta aí uma conversa, né? Tem município fechado que não tem nenhum caso, tem coisas absurdas acontecendo aí que a galera vai na manada, né? Tá todo mundo no automático e estão fazendo isso e vamos fazer e tal. E isso vai dar um impacto violento, né? Então, se quiser complementar algo, eu espero ter O que colaborado eu aí, vi, Tati, mas acho que é isso aí. o que eu vi nesses últimos dias acontecendo é até alguns prefeitos, né, alguns governadores tomando algumas decisões sem estar muito alinhado com a presidência, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que é importante estar todo mundo no mesmo nível de entendimento daquilo que está acontecendo, né? E não se tomar decisões precipitadas, né? Principalmente os que estão à frente, né, de governar as cidades, e os governos aí. Então, eu acho que realmente a gente tem que seguir uma única linha de raciocínio, né? Todo mundo falando a mesma língua e para que prefeitos não tomem decisões que não façam sentido nesse momento, né? Fechar cidades, etc. Então, isso pode ter um impacto ainda maior, sabe? Legal, cara, show de bola. Eu acho que a primeira etapa aí a gente conseguiu trazer bastante informações ricas, né? E eu quero entrar, eu fiz uma descrição ali com 3 perguntas hoje, até para a gente promover a live aí, que eu acho que ele é um momento pós-plano de ação, né? Então agora a gente tem um plano emergencial, vamos dizer assim, em que a gente precisa sustentar, sobreviver, você usou. Posteriormente, a gente já começa, depois da tempestade, a uma bonança aí, e a gente sabe disso no nosso mercado imobiliário, eu particularmente acredito. Nós tivemos aí um crescimento muito grande no último trimestre de 2019, estávamos extremamente confiantes, né? A gente vem de crescimento há 3 anos seguidos, aí, um crescimento constante na base de 30%, e esse ano a gente estava ainda mais ousado, né? E vamos ter que reprojetar tudo isso. Mas eu acredito que no nosso caso a demanda vai se reprimir ainda mais, o que vai provocar uma ascensão exponencial depois que tudo isso passar, né? Mas falando de pós-momento de crise, pós esse plano de contingência, plano emergencial, cada um usa a nomenclatura que acha mais interessante, né? Eu trouxe 3 empresas ali, 3 situações que eu acho que até vai gerar muita oportunidade para você de fusões, de vendas de empresas, né? O próprio Thiago trouxe aí de buscar patrimônio para fazer um novo negócio. Acho que vai ter muita gente se aproveitando no bom sentido desse momento para injetar dinheiro numa pequena empresa, para abrir uma nova solução, né? Hoje eu fiz reuniões, estou usando muito a plataforma Zoom, e a gente hoje esteve numa sala onde estávamos em 144 pessoas de todo o Brasil. E isso foi muito interessante. E aí eu tive lendo, logo após, acabei lendo um pouco sobre a Zoom, né? E a Zoom é uma das beneficiadas aí com esse momento agora. Nós acabamos de entenderem que a Zoom é fantástica, como outras plataformas, Google Hangout, etc. e tal, né? Da utilização disso. E é uma empresa que vem aí dando murro na ponta de faca desde 2010. Ela teve o primeiro aporte em 2012, IPO em 2019 e agora, puf, nesse momento de crise em que o mercado declinou, ela saltou, né? Então, acho que esse é um exemplo de empresas que vão tracionar nesse momento. Mas falando disso, quando a gente fala em valor de empresa, no valuation, né?
eu gostaria de primeiro trazer isso, né? Quanto vale uma empresa, como que é baseado esse valor, já que vocês têm essa expertise de fusão, de processo de captação de recursos, até mesmo no exterior, né? Para depois a gente entender como que se comprova esse valor, esse valuation, né? E depois a gente precisa, o que eu coloquei aqui, o que precisa fazer para, num futuro, eu sei que hoje tem muitos empreendedores da nova geração aí, que usam, né, uma máxima, vamos dizer assim, da administração, que diz que você só valida a sua empresa quando alguém compra ela, né, quando você não é o sucesso da sua empresa, vamos dizer assim, né? Então, a gente já conversou sobre isso. Então, eu gostaria que você abordasse esses 3 pontos, lembrando que a gente está em tem uns 25 minutos aí para a gente abordar aí esses pontos, mas valuation, como que se comprova esse valuation, né? E o que esses empresários que têm esse objetivo, o que eles precisam já nesse momento ou até pós esse plano de contingência já começar a fazer para projetar a sua empresa para receber esse capital, estar formatada para isso, né? Porque hoje o sentimento que eu tenho obviamente que houve queda, mas houve crise junto com a queda, então não é tanto o apetite financeiro, mas a gente estava com apetite há 30 dias atrás, que o que faltava no Brasil não era dinheiro, o que faltava eram bons projetos, né, que estavam preparados para receber esse dinheiro que estava no mercado. Então, passo a bola para ti aí, transmite um pouco para nós do teu conhecimento quanto a isso. Bom, eu acho que primeiro assim, né, um processo de M&A ele é muito traumatizante, tá, para um sócio. Acho que a palavra é essa. Que que Até empolgante! eu Que acho que empolgante, mas até recentemente eu estive num evento em São Paulo chamado M&A Community. Eu acho que é muito importante trazer isso para quem está nos escutando para entender o que a gente vai entrar, né? Então, o M&A Community é uma comunidade mundial onde foi feito o primeiro evento no Brasil ano passado, onde lá estavam heads de M&A de grandes bancos, de grandes empresas compradoras do Brasil, né? E o assunto Uhum. principal que foi abordado lá foram processos de M&A no Brasil, né? Então, quando você olha esse cenário de fusões e aquisições em 2019, a gente teve aproximadamente 700 processos de M&A no Brasil no ano passado. Quando você olha no mercado americano, foram mais de 7.500. Então, assim, Nossa. é uma diferença muito grande, né, de quantidade de processos de fusões e aquisições. E daí, claro, eles começaram a nos explicar, né, o porquê disso. E eles voltaram lá para trás em 1994, com a estabilidade econômica. Então, antes disso, com hiperinflação, muitas empresas quebraram, né? Então, quando veio a estabilidade econômica em 1994, foi aí que começaram a surgir as grandes empresas que são hoje. Quem eram os empresários lá atrás? Éramos nós, né? Pessoas de faixa etária de 30 anos, né? Onde, no decorrer aí de 25 anos, eles transformaram essas empresas em médias empresas que estão, em tese, no tamanho pronta para ser adquirida, né? Só que o percentual de conclusão em processo de M&A é muito baixo, porque eles não conseguem sobreviver num processo de due diligence, que é uma auditoria. Num processo de M&A, você tem as Big Four, né, que auditam as empresas para validar para o board que aquela compra faz sentido. Então, você tem uma auditoria financeira, uma auditoria jurídica, né? Então, a gente precisa defender muito bem a formação desse preço para o investidor ter confiança em adquirir ela, né? Então, baseado nessas informações, a gente percebe que faz muito sentido o nosso trabalho, porque a gente está numa curva de aprendizado do empreendedor em gerir a empresa e em encontrar os resultados corretos, né? Tem até o meu sogro comenta uma coisa também, era empreendedor, não é mais proprietário de uma empresa, mas ele falava que ele fala, né, que a maioria dos empresários no Brasil é a gestão do turco, né? Então o filho chega para o pai
e fala, pai, eu acho que a empresa não está dando lucro, pai, eu acho que tem alguma coisa errada aqui, eu não sei o que está acontecendo, e o pai também não sabe, né? Mas o pai fala para o filho o seguinte, filho, vai lá em casa, pega uma mala, volta aqui na empresa, enche a empresa de tudo que você conseguir aqui dentro com estoque, né? E volta aqui para falar comigo. Então o filho faz isso, né? Enche a mala com coisas, produtos da empresa e volta, tá aqui, pai. Então, filho, isso aí que está dentro da mala é meu investimento. O resto, tudo que você vê aqui é lucro. Então, essa é a mentalidade do empresário hoje, né? Então, saber a rentabilidade correta é um desafio, porque a alocação correta das despesas em cada serviço, em cada linha de negócio, é um desafio para esse empresário que não foi educado dessa maneira. E não está errado, ele está certo, porque ele precisava crescer o negócio dele, não importa como. Né? Muitos dos empresários têm um viés da área comercial, né? Então acabam deixando de lado essa questão financeira. Mas voltando aqui para os tópicos, eu acho que é importante trazer isso para a gente entender qual que é o cenário no Brasil. Existe muito dinheiro, muito apetite de investidor, querendo aportar para movimentos de consolidação de mercado, né? Então, empresas que estão adquirindo outras empresas para ganhar market share. Esse é o caso da operação que nós fizemos no ano passado, é um exemplo clássico. Eles já adquiriram mais de 20 empresas no Brasil. Era uma empresa de 100 milhões de faturamento e fecharam o ano passado em 4 bilhões de reais, com 65 mil funcionários. Né? Então, é um movimento bem agressivo. Tá? Eu li um Então, esse é o case cenário. sobre fatia de mercado, muito interessante, até catarinense, o pessoal do ramo têxtil aí, em que ele fez um estudo, né? E a consolidação da marca dele, ele teve com 13 anos de existência, né? Então a análise basicamente é, para mim construir uma outra marca relevante, eu vou levar mais de uma década novamente. Opa, peraí, vamos sangrar essa marca e vamos comprar novas marcas, né? O conglomerado de marcas hoje são mais de 10 marcas, inclusive adquirindo outros grupos de marcas, né, dentro do setor têxtil, e hoje os caras são a potência, né? Então, achei super interessante que eles fizeram tudo isso em 7 anos. Ou seja, eles diminuíram pela metade e mais que triplicaram o tamanho da fatia de mercado deles perante ao business, o setor deles. Né? Então, isso eu acho muito, muito interessante, esse tipo de fusão aí para consolidação. Porque, na verdade, Custa, o que acontece é que as empresas, elas são eternas. O que morre são os projetos. Então, hoje uma empresa pode ter um produto ou um serviço e daqui a alguns anos existir a empresa, mas com outro produto e outro serviço, entendeu? Então, elas têm que estar preparadas para estar se renovando. Então, eu acho que o que você, Uhum. né, comentou é muito em relação a isso, né? Eu acho que tem que ter essa visão, os empresários têm que entender que a empresa é eterna e o que morre são os projetos, tá? Mas assim, né, Legal. voltando lá, quanto que vale a sua empresa, né? Então, primeiro que quando a gente olha para um processo de fusões e aquisições, existem alguns parâmetros que a gente tem que formatar para que essa empresa seja negociada. 90% das operações, para não dizer que 100%, são baseadas em EBITDA, né? Onde é um EBITDA vezes um múltiplo de mercado, que vai estar relacionado a um segmento XYZ com parâmetros. Então, uma empresa que é tradeada em bolsa, ela pode ser um parâmetro para definir o múltiplo que essa empresa vai ser, vezes o múltiplo de EBITDA, né? Então, esse é um Disseca para parâmetro. mim EBITDA, até para ficar mais claro. É um termo em inglês, né? Earnings before interest, tax, depreciation and amortization, que é lucro antes do imposto, depreciação e amortização. Tá? Então, vezes um múltiplo. É como se fosse o lucro operacional. É Só que operação líquida, né? além disso, você tem alguns fatores que você inclui ou exclui da formação de EBITDA. Por exemplo, fatores recorrentes e não recorrentes. Né? Então, alguns fatores que não são recorrentes, né? Por exemplo, um investimento que porventura está como despesa afetando o resultado daquele período apurado, você tem que excluir isso do EBITDA para que se possa de fato ter o valor correto. Né?
Legal. E até falando, eu tenho uma pergunta, só para a gente não sair do assunto. O EBITDA ele serve para qualquer, independente da categoria e aonde está enquadrado a empresa, toda empresa pode ser calculado o EBITDA, né? Só para deixar claro que é uma Exatamente. pergunta que pode ser no Sim, simples. Pode, né? sim, sim, claro, pode sim. Todas as empresas Uhum. têm como formatar e achar esse EBITDA, né, vezes o múltiplo de mercado. Agora, tem algumas outras operações que são feitas baseadas em um múltiplo do faturamento, né? Então, a empresa fatura 100 milhões, é uma vez o faturamento. Então, a empresa vale 100 milhões. Para alguns tipos de segmento. Né? Outras podem ser avaliadas por projetos, por exemplo, então uma empresa hoje fatura 100 milhões, mas se tiver um aporte, eu vou expandir para tantos estados que eu vou para tantos milhões. Então, você considera isso na formação de preço, né? Para que possa ter um maior valor de venda final, tá? E para Uhum. comprovar tudo isso, como que a gente faz? Base de dados. Né? Então, imagina que para cada linha de um DRE, você tem centenas de milhares de linhas de base de dados. Então, tem empresas hoje, por exemplo, isso varia, né? Que é a razão contábil que a gente chama. Isso vem lá da contabilidade, essa informação, lançamentos de entradas e saídas. Mas, por exemplo, então, quando a gente formata a base de dados, uma empresa de 300 milhões de faturamento, ela tem em média 8 milhões de linhas em Excel de base de dados. Uma empresa de 30 Nossa. milhões de faturamento tem 600, 700 mil linhas de base de dados, onde para cada linha do DRE, que você vai formatar isso em 10, 15 linhas de Excel, né, lucro, faturamento, imposto, lucro líquido, custo da mercadoria vendida, custo administrativo, lucro líquido, ajuste de EBITDA. Você tem centenas de milhares de linhas por trás dando a base dessa formação. Então, se a empresa não tiver muito bem formatada nesse conjunto de informação, ela não vai sobreviver a um processo de M&A e os auditores são muito bons nisso, porque no processo de M&A é uma guerra, tá? Literalmente, você tem o batalhão de compra e o batalhão de venda. O batalhão de compra quer comprar pelo menor preço possível, o batalhão de venda quer vender pelo maior preço possível. Perfeito. Né? Então, é uma Cada um guerra defende a dizendo. sua tese. Exato. Então, você tem que ter uma comprovação de todos esses ajustes. Por quê? A empresa ela é avaliada pelo fins gerenciais. Só que a gente tem que partir da contabilidade. Só que a contabilidade ela é fins tributários, fins fiscais, para apuração de imposto. Então ela não é a base de precificação de uma empresa. A gente tem que saber montar essa ponte, onde vai ter vários ajustes, desde a linha de faturamento, algum faturamento por fora que você não está fazendo, ou notas fiscais alocadas em períodos diferentes. Então, uma nota que teve uma apropriação no mês errado, a gente tem que ajustar isso, né? Ou, por exemplo, você vendeu um serviço, vamos para a linha de serviço, você vendeu R$ 1 milhão por mês de serviço, só que você emitiu a nota no mês seguinte, só que você teve a despesa de tantos Do funcionários no mês presente. anterior. No mês anterior. Então você tem que fazer o ajuste disso, porque aquele faturamento do mês subsequente ele tem competência do mês anterior, né? Então Uhum. essa base de dados é uma explicação para defesa no processo de M&A. Né? Então você monta isso em tabelas, né, para que possam ficar claros para os auditores dessas diferenças, tá? Então acho que como comprovar esse valor é a defesa no processo de M&A, né? Tendo como base de dados essas informações. Acho que a gente já entrou na pergunta 3. Eu vou pedir para você dar uma acelerada violenta aí, porque a gente está para estourar. E ontem eu passei por isso também. É, Acho que você já colocou aqui, pelo que eu entendi, etapa gerencial, base de dados é extremamente relevante no que deve fazer. Né? Então, primeiro, se não tem a gestão desses dados, está ferrado. Se não tem a parte gerencial muito bem organizada e bem definida, é melhor não entrar nesse processo, que não é o que você comentou, se torna um trauma, né? E para pelo meio do caminho.
Então, só dá uma pinceladinha para mim, rapidinho, né? O que precisa fazer, né, para alavancar essa venda no maior valor possível aí. E só uma outra coisinha bem pontual, se pudesse me responder, uma ideia do que é calculado vezes EBITDA uma venda de uma empresa. Não precisa ser um mais alto nem mais baixo, um valor aí intermediário, né? Para a gente não usar a média, Uhum. vamos dizer assim. Bom, eu acho que assim, né, muito do que a gente conversou hoje é o que a gente precisa fazer para conseguir trazer o valor da empresa o mais alto possível. Então, você precisa ter uma boa gestão. O investidor, ele vai ter apetite para te comprar se ele identificar que você tem isso, você tem pessoas competentes tocando as tuas áreas, aonde você consegue explicar de uma maneira muito clara o caminho que a empresa está seguindo, né? Trazendo sempre a rentabilidade por produto, né? Então, acho que esse é o ponto fundamental. Se os empresários hoje puderem ter a certeza de qual que é a rentabilidade do produto ou do serviço específico, eu acho que vai facilitar bastante em um processo de M&A, né? E na gestão, consequentemente. Legal. Acho que isso aí Bom, até se e a outra encaixa. Eu deixei pergunta... uma. Perdão, eu acho que até se encaixa para uma pergunta que a gente teve do Thiago Machado também. Ele perguntou qual que é a dica que você daria, e eu já vi isso, né, na mesa com você. Mas acho que a grande sacada, Thiago, que até traz aí o Ricardo está conversando, daqui a pouco de você dissecar a rentabilidade do seu empreendimento. Acho que isso é um grande conhecimento, né, no sentido de entender o negócio e saber não uma rentabilidade do projeto integral, né, mas entender onde é que a torneira estava aberta, onde é que a rentabilidade foi alta. Acho que isso se aplica para as consultoras e incorporadoras. A pergunta que eu te fiz é qual é a média ou o padrão intermediário, vamos dizer assim, para sair do termo médio, vezes o EBITDA da venda dessas empresas. Certo, perfeito. Então, novamente, o EBITDA, ele tem um múltiplo de mercado, né? E esse múltiplo ele varia conforme o segmento. Em média, a gente vai ter entre 4, 5 vezes esse EBITDA, chegando até 8, 9, dependendo Dependendo sempre da da empresa. barreira de entrada. Então, o que se analisa para definir o múltiplo é a barreira de entrada. Então, quando você pega uma empresa de prestação de serviço, que limpeza, hoje, em tese, é muito fácil você contratar baseado numa CLT, dar um balde, uma vassoura e começar a limpar em algum lugar. Quando você fala de uma empresa de tecnologia, você tem uma estrutura por trás, um desenvolvimento, né, onde foram anos para chegar nesse produto final. Então, uma barreira de entrada para que o investidor vá fazer esse serviço que essa empresa está fazendo no momento. Então, eu acho que é um grande... né, se define muito em questão de barreira de entrada. Uma empresa que tem barreira de entrada alta, ela vai ter um múltiplo maior. Uma empresa que tem barreira de entrada baixa, ela vai ter um múltiplo menor. Tá? Então, eu acho que... Legal. Ricardo, vamos precisar finalizar, cara. O Instagram ele dá limite daí de 1 hora e a gente vai estourar agora. Então eu quero te agradecer demais aí, agradecer a todos que participaram, né? Obrigado por trazer um pouquinho do que vocês fazem, de como funciona, né? Às vezes é uma realidade distante de alguns níveis de empresa, não é o nosso dia a dia, e eu te agradeço por isso aí, beleza? Logo mais eu vou deixar o Insta do Ricardo aí para quem quiser acompanhá-lo também e dar sequência. Legal. Eu também agradeço, Custódio, muito obrigado pela oportunidade. Te conheço há muitos anos, eu tenho uma admiração muito grande por você, por tudo que você está construindo na região, né? Me coloco à disposição aí para todo mundo que está ouvindo, a gente dá algum conselho, a gente pode estar entendendo a situação das empresas, né, nesse Que legal, cara. momento, de uma maneira sem custo, um bate-papo e, se for de interesse aí, numa sequência de trabalho, com certeza a gente vai estar entregando de uma maneira muito profissional e buscando sempre resultado. Show de bola, cara. Show de bola, agradeço. Pessoal, obrigado, boa noite, até breve. Estou para confirmar algumas pautas e alguns convidados. E sigam meu Insta aí que eu vou estar comunicando. Beleza? Uma ótima noite para todos. Um abraço. Valeu, obrigado, boa noite.